Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Geo número 93. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Como não poderia deixar de ser, o assunto mais relevante da semana foi a incrível explosão no porto de Beirute na última terça-feira. O Líbano já vivia uma situação muito delicada, na verdade, para quem acompanha aqui o Conexão Geo desde o ano passado. O Líbano, um dos países onde ocorreram o maior número de protestos em 2019. Vocês lembram que 2019 foi um ano com vários protestos pelo mundo, Hong Kong, Líbano, mesmo na França, Iraque, Chile, muitos lugares com protestos, e o Líbano numa situação econômica muito ruim. O Líbano é um país de quase 7 milhões de habitantes, mas ele tem um detalhe importante: ele tem cerca de 1 milhão de refugiados dentro do território libanês. É a maior proporção de refugiados por habitante do mundo. Obviamente isso pressiona muito o país, deixa a instabilidade, né, no país é grande em função da presença desses refugiados, principalmente vindos da guerra civil na Síria, o vizinho ali do Líbano. Importante ressaltar a grande comunidade libanesa que existe aqui no Brasil. Na verdade, se considerarmos os libaneses e descendentes de libaneses, o Brasil tem até mais do que a própria população libanesa. É a maior colônia libanesa do mundo está aqui no Brasil. Acho que isso também é muito importante. Essa explosão ela aconteceu na área do porto de Beirute na terça-feira. Os números mais atualizados que eu peguei agora de manhã: 157 mortos, mais de 5 mil feridos, e um número também que não tenho visto as pessoas falarem, mas é sem sombra de dúvidas importante: cerca de 300 mil pessoas perderam suas casas por causa da explosão, né? Tiveram suas casas afetadas e tiveram que se mudar para casa de parentes. Vocês vejam só esse número: 300 mil pessoas que de repente perderam suas casas e tiveram que se abrigar em casas de parentes e amigos de uma hora para outra num país de uma população de 7 milhões. Ou seja, é um impacto realmente muito grande. Se considerarmos que o país já vivia uma crise econômica seríssima e no meio da pandemia, vocês têm uma noção da tragédia que o Líbano está passando. É importante também nós comentarmos que ali na vizinhança do Líbano nós temos alguns elementos de tensão muito sérios, né? Ao norte ali, leste do Líbano, nordeste do Líbano, a questão da Síria, a guerra civil da Síria é um ponto importante. No mar Mediterrâneo temos as tensões que já temos comentado aqui no podcast entre Turquia e Grécia, em volta ali das águas do Chipre, aquela questão de demarcação de fronteiras marítimas entre Turquia, Grécia e Chipre, bem perto ali do Líbano. Isso aí é um ponto importante. E, obviamente, as tensões entre Israel e o Hezbollah. Hezbollah é um partido político no Líbano, mas também considerado um grupo terrorista, porque é um grupo armado e que já perpetrou vários ataques contra o território israelense. Os Estados Unidos consideram o Hezbollah um grupo terrorista, outros países também consideram. Então são muitas tensões ali em volta do país, juntando pandemia, juntando crise econômica, ou seja, realmente essa explosão veio numa hora terrível para o país. Até o momento não se tem certeza das causas da explosão. Já se levantou a existência de um grande depósito de nitrato de amônia ali no porto, 2.750 toneladas. Essa parece ser a causa principal. Tudo leva a crer que ocorreu um incêndio num depósito de fogos de artifício ao lado de onde estavam acondicionados esse nitrato de amônia. E acabou, com o aumento da temperatura, ocorrendo a explosão, né? Então a gente vendo as cenas realmente leva a gente a entender isso, né? A gente vê claramente ali pequenas explosõezinhas, como se realmente fogos de artifício estivessem explodindo, e logo depois então uma grande explosão. A questão que agora todo mundo discute é o que essa grande quantidade de nitrato de amônia estava fazendo ali, e já levantaram que essa quantidade já estava ali desde 2013, um absurdo total, uma falta de responsabilidade. E obviamente a população de Beirute ontem protestou veementemente, foi às ruas, e a polícia libanesa teve que intervir, tem alguns presos, e usar gás lacrimogêneo para dispersar a população. Ou seja, ontem já foi um dia complicadíssimo também com esses protestos da população libanesa, protestos totalmente justificados.
Importante lembrar também a presença da Força Naval da Unifil, é uma missão de paz da ONU, criada para manter ali o cessar-fogo entre o Líbano e Israel, mas a novidade, a diferença, para aqueles que não sabem, é que a única missão de paz da ONU no mundo que possui uma força naval, navios no litoral do Líbano, realizando patrulha, para evitar a chegada no Líbano de armas, principalmente a chegada no Líbano de armas contrabandeadas para o Hezbollah, né? Isso foi uma imposição, né? Na época, até Israel fez muita força para que essa força naval fosse criada. E o detalhe importante é que o comandante dessa força naval é um almirante brasileiro, atualmente o almirante Salgueirinho. Temos também lá uma fragata, atualmente a fragata Independência, e por muita sorte, né, só mesmo Deus, a fragata Independência tinha saído do porto naquela posição onde houve a explosão na manhã da explosão. A fragata saiu do porto, suspendeu por volta das 10 horas da manhã, a explosão foi por volta das 18 horas. A fragata se encontrava fazendo patrulha nas proximidades do porto, mas numa distância segura, e os militares dentro do navio sentiram a explosão, né, para vocês verem o tamanho, né? Na verdade, há relatos de gente no Chipre, que mais de 200 quilômetros de distância, sentiram alguma coisa por ocasião da explosão. A corveta de Bangladesh, que faz parte também da Força Naval no Líbano, que estava atracada no porto, sofreu seríssimas avarias, seríssimos impactos, muitos feridos na corveta de Bangladesh. A nossa fragata, a Independência, prontamente enviou ajuda aos nossos amigos de Bangladesh que estavam no porto, ali bem próximo da área onde explodiu, e agora a busca está em tentar descobrir o que aconteceu, ajudar o povo libanês na maior parte possível. Muitos países já se apresentaram aí para ajudar, inclusive o Brasil já sinalizou o envio de um KC-390, a nova aeronave da Força Aérea Brasileira, aeronave de transporte moderníssima, construída pela Embraer, deve levar aí medicamentos e outros suprimentos aí de emergência para o Líbano. Os Estados Unidos também já enviou, França já enviou, vários países. O Reino Unido mandou um navio de pesquisa hidrográfica para fazer um levantamento da área do porto, porque o porto de Beirute é o principal porto do país. Dados indicam que a situação no país, em função da explosão, para vocês terem uma ideia, um dos impactos da explosão, a questão até de alimentos, né? No porto haviam muitos silos e lugares de armazenamento de grãos, né? Então, dados que saíram ontem, né, foram divulgados pela Al Jazeera, dizendo que o país só teria suprimento para 30 dias em termos de grãos, de uma maneira geral. Ou seja, a situação muito ruim. Vamos continuar acompanhando. E para fechar esse quadro, eu apenas ressalto a visita do presidente francês, o Emmanuel Macron, ontem. Foi o primeiro líder mundial a visitar Beirute. Ok, achei positivo. A França tem laços com o Líbano fortes, porque a França, o Líbano foi colônia francesa logo após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano caiu. Então Síria e Líbano ficaram sob a jurisdição francesa praticamente o final da Segunda Guerra Mundial. Líbano e França têm relações muito fortes, mas eu tenho que confessar a vocês que, e eu sugiro aqueles que tiverem disponibilidade, deem uma olhada nos sites que mostram o depoimento do presidente francês lá no Líbano. Eu achei que ele subiu o tom fora do necessário. O Macron preocupadíssimo com a situação interna na França, com a sua situação política. As últimas eleições municipais na França foram terríveis para ele. Ele não é bobo nem nada, né? Ele sabe que tem eleições presidenciais daqui a 2 anos na França, e toda a oportunidade que o Macron tem de mostrar essa posição de líder global, ele faz questão de mostrar. E eu digo isso porque ontem, na declaração dele no Líbano, ele falando mal do governo libanês, falando que o governo libanês tinha que mudar sua postura, tinha que haver uma grande reforma no Líbano, e ele passando pelas ruas de Beirute parecia que ele estava em campanha. Recomendo vocês darem uma olhada nas reportagens mostrando o presidente Macron ontem lá em Beirute, né? A segunda parte do nosso podcast, a situação do coronavírus, muito rapidamente, totalizando aí 19 milhões de casos no mundo, 720 mil mortos. Os principais países, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, são os que têm maior número de casos, todos acima de 500 mil casos.
Em termos de mortos, Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido e Índia. Destaco o aumento de casos na Colômbia. Vocês lembram que Chile e Peru já tinham um número de casos muito grande, então aqui o continente americano preocupa bastante. A África, efetivamente, pelo menos em números oficiais, ainda não explodiu. A África do Sul com números muito grandes, mas o restante da África com números ainda bastante moderados, bastante baixos. Índia também com crescimento aí ainda avançado em termos de casos, em termos de mortes. Eu acredito que a Índia deva, inclusive, ultrapassar Reino Unido e México nas próximas semanas, se tornando o terceiro país com o maior número de mortos. Mas eu acho que é importante a gente também relativizar essas estatísticas, como eu falei, atualmente 720 mil mortos, mas fui alertado por alguns amigos e dei aquela olhada no site da Organização Mundial de Saúde, e são números bastante interessantes, né? Números como, por exemplo, 18 milhões de mortos por ano por doenças cardiovasculares, 9 milhões e meio pessoas morrem de câncer por ano, né? Não estou menosprezando a crise do Covid é seríssima, principalmente os impactos na economia, impactos na educação. A gente não pode esquecer o impacto que está tendo nos jovens, principalmente o fato de não estarem indo à aula, não estarem se alimentando corretamente nas escolas públicas que fornecem alimentos e também não estarem aprendendo, não estarem estudando. É um dado seríssimo. Mas tem uma outra estatística que me preocupa bastante, que é a estatística de suicídio no mundo. Para vocês terem uma ideia, a média anual de suicídio no mundo, em torno de 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio no mundo, 800 mil, mas os números estão bastante altos esse ano, nesse primeiro semestre. Os dados, as estimativas, né, não são dados ainda confirmados pela OMS, mas estimativas de alguns sites que eu vi hoje de manhã aqui na internet, 645 mil. Ou seja, há uma previsão desse ano bater aí o recorde. Nós só vamos ter esse número compilados totalmente no ano que vem, mas há uma preocupação muito grande com relação ao número de suicídios em função do isolamento social e coisas do tipo. A boa notícia aqui é a questão da vacina. Há realmente uma grande possibilidade da vacina, das vacinas começarem a dar certo. Ontem, inclusive, aqui no Brasil, uma medida provisória foi assinada pelo presidente, disponibilizando 2 milhões de reais para o desenvolvimento da vacina aqui no Brasil, junto com o Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, fantástica, aqui no Rio de Janeiro, vai trabalhar junto com a Universidade de Oxford e o Laboratório Inglês para o desenvolvimento da vacina aqui no Brasil, com tecnologia, ou seja, nós aprendendo a tecnologia, muito importante essa questão de passar a tecnologia, os conhecimentos, e não apenas fornecimento da vacina. E os números ontem, alguns reportes informando que provavelmente até o final do ano teremos sim algumas vacinas já validadas para uso e ano que vem disponível para a população como um todo. Vamos esperar e vamos apostar nisso. O terceiro quadro, que é disputas hegemônicas, muito rapidamente. A situação em Taiwan, em relação a Taiwan, estressa um pouquinho. Eu já tenho falado que tem vários assuntos estressando em relação a China e Estados Unidos, mas Taiwan é um ponto muito delicado. A China considera Taiwan como parte do território chinês e os Estados Unidos, nessa política de ficar instigando a China, ela agora está investindo em relação a Taiwan. Então, essa semana, por exemplo, foi anunciada a ida do secretário de Saúde dos Estados Unidos a Taiwan. Então, qualquer movimento de autoridade americana que visita Taiwan, a China não gosta. Outra coisa também que saiu essa semana foi a venda de 4 drones de grande capacidade, são drones enormes, né, de vigilância, a serem vendidos pelos Estados Unidos para Taiwan. Isso também, obviamente, a China não gosta. E outra notícia que saiu foi a mobilização de forças de Taiwan para uma ilha que fica ali no Mar do Sul da China, que pertence a Taiwan, mas está ali dentro daquele espaço que a China diz ser da China, né? A gente sabe que Mar do Sul da China é um tema bastante controverso, bastante polêmico, e Taiwan enviou um grupo de fuzileiros navais para aumentar a proteção dessa ilha taiwanesa que fica ali ao sul, mais ou menos, de Taiwan, e, obviamente, as tensões na região, elas só aumentam. Em termos daquela confusão em relação ao TikTok, ontem à noite, quinta-feira, o presidente Trump assinou uma ordem executiva formalizando, então, a proibição do uso não apenas do TikTok, mas do WeChat, da Tencent, que é o equivalente ao nosso WhatsApp, mais ou menos, mas com mais recursos, né?
em 45 dias. Né? Deu 45 dias para encerrar o uso pelos americanos desses aplicativos em território americano. Hoje devem sair mais detalhes sobre essa ordem executiva, mas ontem à noite o Trump já assinou isso e, obviamente, é mais um elemento de tensão nas relações entre China e Estados Unidos. Não sabemos exatamente qual será a reação da China a respeito. Um outro ponto que acho que é importante, e há uma expectativa em relação a isso, China e Irã estão prestes a ratificar um grande acordo em várias áreas de infraestrutura, fornecimento de petróleo do Irã para a China, etc. Ou seja, aquele projeto do Belt and Road chinês, esse plano, né, esse acordo está sendo analisado pelo parlamento iraniano, está para ser formalizado entre os dois países. Isso, sem sombra de dúvidas, vai agravar ainda mais as tensões na região, a China entrando forte no Irã. Isso já tem causado problemas com a Índia, sabemos dos problemas de Índia com a China, e a Índia estava com um projeto muito importante com o Irã, de apoio ao porto de Chabahar, que é um porto do Irã, um porto marítimo do Irã, e construção de uma estrada de ferro ligando esse porto do Irã até o Afeganistão, bypassando o Paquistão, né? A gente sabe dos problemas de Índia com o Paquistão, então a Índia investiu nesse porto, um porto oceânico, um porto de águas azuis do Irã, porto de águas profundas, fora do Golfo Pérsico, e desse porto de Chabahar, uma estrada de ferro chegando ao Afeganistão e depois, inclusive, a Ásia Central, chegando até a Moscou, a ideia dessa estrada de ferro. Então, um projeto muito importante, que a Índia estava investindo muito e o Irã começou a puxar para trás em relação a esse projeto, irritando bastante os indianos, e aí está claro a mão da China nessa situação. Ou seja, se sair esse acordo, tudo indica que vai sair esse acordo entre os dois países, o estresse na região vai aumentar bastante. No quadro Estamos de Olho, acompanhamos a situação daquelas várias crises envolvendo a Turquia com Grécia ali em volta do Chipre, aquela questão da delimitação das águas ali em volta do espaço marítimo entre Turquia e Grécia, em volta do Chipre, uma preocupação grande. Guerra civil na Líbia também, obviamente, preocupa. Aquelas tensões que eu comentei na semana passada entre Azerbaijão e Armênia ainda estão quentes, mas não escalaram, assim, ou seja, não aumentaram, ainda estão sob controle. Sabemos que o Azerbaijão é mais apoiado pela Turquia e a Armênia é mais apoiada pela Rússia, né? São dois países vizinhos ali da Turquia, na região do Cáucaso, entre o Irã e a Rússia, ali no Mar Cáspio, etc. Então, esses são os Estamos de Olho mais significativos que eu separei para vocês. E na parte de boas notícias que eu sempre trago, essa semana foi confirmada uma boa notícia aqui em relação à economia brasileira, um recorde no superávit da balança comercial. As exportações subiram de 17,7 bilhões em junho para 19,6 bilhões em julho, o que deu um saldo na balança comercial de julho de 8,1 bilhões. Para vocês terem uma ideia, em maio do ano passado, 2019, as exportações tinham sido 20,6 e as importações 15. É lógico que as importações estão baixas, estão na faixa de 11 bilhões, isso é ruim, né? Mostra aí um desaquecimento da economia global, mas é importante a gente lembrar que estamos num ano terrível para a economia. Tem previsão aí de vários países com queda de 10%, 9%, 8% da economia, do PIB, esse ano de 2020. Então, temos um resultado positivo na balança comercial. Venda de commodities? Sim, venda de commodities, né? A maior parte dos produtos, a maior parte da balança de exportação brasileira, commodities agrícolas, petróleo, né? Muito petróleo foi vendido em julho, mas não deve ser deixado de ser comemorado, né? Uma coisa é nós pensarmos e avaliarmos a necessidade do Brasil investir em tecnologia, investir em produtos industriais, aumentar a sua balança de exportação em termos de produtos industriais e produtos de mais valor agregado, mas não quer dizer que a gente não deva celebrar bons resultados. Afinal de contas, é um valor bastante alto aí de saldo na balança comercial, e isso é um ponto positivo. E assim eu fecho o nosso Conexão 93, desejando a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.